Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para entender melhor os conceitos de direito e de justiça. Está aqui conosco o Dr. Rafael Dili Patrus, que é mestre em Direito Constitucional, que vai nos ajudar a compreender melhor estas expressões. Muito obrigada, Dr. Rafael, pela sua participação. Obrigado, Célia. É um prazer estar aqui. Pois é. Eu tive o cuidado de colecionar algumas frases sobre direito e justiça que eu gostaria de ler, porque eu acho que elas são muito interessantes. A primeira delas é o seguinte: se encontrares o direito em oposição à justiça, luta pela justiça. Outras, a força do direito deve superar o direito da força. Santo Tomás disse: a lei positiva que esteja em desacordo com a lei natural já não é lei, e sim corrupção da lei. E mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Não é? Então, todas essas frases falam sobre direito e sobre justiça. E muitas vezes as pessoas não conseguem discernir bem o sentido de cada uma delas, especialmente quando vão ao Poder Judiciário, almejando pela justiça e muitas vezes não a obtêm. Então, vamos começar falando sobre o que é a justiça e o que é o direito. Bom, perfeitamente. Primeiro, agradeço as frases, realmente foi uma ilustração interessante desse tema, que é um tema polêmico, um pouco amplo, porque realmente são conceitos, esses dois conceitos, o de justiça e o de direito, em profunda disputa, não só pela filosofia moral, pela filosofia política, mas também pela própria filosofia do direito. Há uma disputa muito grande entre o que significa justiça, o que significa direito e qual a relação entre as duas coisas. De uma forma bem assim, superficial, simplificando esse debate todo, mas tentando traduzir de alguma forma quais são as concepções gerais de justiça e de direito, a justiça seria uma dimensão da racionalidade humana que encara nas relações intersubjetivas entre as pessoas o que é devido a cada um, dependendo do contexto. Então, justo é a atenção ou aquilo que ocorre segundo a atribuição a cada um daquilo que cada um merece, daquilo que efetivamente lhe é devido. Diferentemente do direito, que estabelece o tempo todo uma relação com essa dimensão, mas que diz respeito a um produto social encarnado muitas vezes na figura do Estado, né, nas comunidades políticas que se organizam enquanto Estado, e que estabelece expectativas de conduta, ou seja, como as pessoas devem agir em determinados casos, com a possibilidade por trás disso, no Estado, de se lançar mão do uso da força para a efetivação dessas expectativas. Então, o direito estabelece como as coisas devem ser e, caso elas não ocorram como elas devem ser, o Estado está autorizado, na conformação, pelo menos ocidental moderna, a lançar mão da força para fazer valer aquela expectativa de conduta. Entendi. Eu tenho uma visão produzida a partir do meu escritório de advocacia, atendendo muita gente, e que eu costumo falar com os meus clientes o seguinte: a pessoa vem até o escritório em busca de algum direito e ela, então, se posiciona perante o advogado, no caso, os meus clientes, buscando a justiça. E eu percebo que quando elas pedem justiça, aquilo está no plano do ideal dela, daquilo que ela entende que seria perfeito que ocorresse. Ou seja, as coisas exatamente como elas deveriam ser a partir dos fatos que a geraram. E eu costumo dizer, quando você vai à justiça, você vai receber o direito, não necessariamente a justiça que você está imaginando. Eu acho importante que as pessoas saibam distinguir isso. O que o senhor acha, doutor Rafael? Exatamente, eu concordo. Assim, existe uma relação muito tensa entre o que as pessoas acham que é justo e aquilo que de fato é lícito, jurídico, devido segundo o direito. E há uma razão muito clara para isso, porque o direito, ele lida também com outras facetas da justiça. E uma muito importante seria a justiça formal. Ou seja, o direito precisa encarar o problema
de estabelecer previsões ou expectativas de conduta, como nós dissemos, que são gerais para todas as pessoas. Então, eu tenho que ter segurança de que, segundo aquela norma prevista lá no código tal, na lei tal, na Constituição, segundo aquela norma, a reação do direito para aquele acontecimento será aquela. E, às vezes, ocorrido o acontecimento, aquela reação não é segundo a percepção da pessoa que sofre aquela ocasião, não é exatamente o que seria justo, mas é o que é justo formalmente, porque já estava previsto, é o seguro. Então, o direito ele tem que lidar também com essa faceta da organização social, de estabelecer regras para todas as pessoas. E a ideia de justiça, ela é muitas vezes subjetiva. Exatamente. Cada pessoa encara um acontecimento como justo ou injusto, segundo a sua própria percepção do que é o mundo, ou de como o mundo deve ser. Exatamente. E como advogado, é muito comum você observar, especialmente em causas que têm o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, que às vezes são decididas por um juiz de uma maneira e por outro juiz de outra maneira. Então, a pessoa diz o seguinte: a minha causa era idêntica do meu amigo, eu perdi e ele ganhou. Como explicar isso ao cliente? Bom, realmente, isso é um problema. Existe uma abertura inevitável nesse sistema, porque o juiz, ele interpreta o direito, ele está interpretando o direito e aplicando o direito, mas ao interpretar e aplicar o direito, ele se pautará também pela sua ideia de justiça. Então, muitas vezes, quase sempre, quando não há uma regra muito específica, bem definida, para solucionar aquele problema, o juiz vai buscar no direito como um todo, nos princípios, nas regras mais gerais, alguma solução, mas essa solução ela vai vir também da própria ideia de justiça desse juiz. Nós tentamos corrigir isso com uma estrutura, falando do Poder Judiciário, que permite a interposição de recursos para órgãos que centralizam a interpretação e a aplicação desse direito, né? Mas, via de regra, muitas vezes o que nós vimos é que realmente há várias soluções para os mesmos casos, dependendo de quem é o julgador a apreciar aquela demanda, aquela controvérsia. Talvez apenas falando rapidamente, nós temos o Superior Tribunal de Justiça com o seu procedimento de uniformização de jurisprudência. Explica em palavras bem simples o que isso significa. Bom, isso acontece em basicamente quase todos os tribunais, mas falando do Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior encarregado pela Constituição de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação federal não especial, vamos supor, o Código Penal, o Código Civil, são leis federais não especiais, não eleitoral, não trabalhista e não militar, que são interpretadas e aplicadas por último pelo Superior Tribunal de Justiça. E existe dentro do tribunal também um órgão especial que é composto por ministros que são eleitos especificamente para aquele órgão especial e muitas vezes, havendo inclusive divergências entre as turmas internas do Superior Tribunal de Justiça, é possível interpor a um incidente específico que uniformiza até mesmo a jurisprudência dentro do tribunal. Então, nós temos mecanismos para corrigir eventuais distorções, levando em consideração, muitas vezes, que a ideia de justiça ela é subjetiva e pode ser que, interpretando o direito, até mesmo dentro do próprio tribunal, uma turma encontre uma solução diferente da que a outra turma já encontrou. Essa discussão, embora possa parecer muito difícil para quem está nos escutando, mas ela é importante para que as pessoas percebam que nem sempre aquele ideal subjetivo de justiça pode ser acolhido pelo Poder Judiciário, não é? Seja porque se achou no direito da parte contrária um direito melhor, ou seja porque mesmo o julgador tem visões diferentes daquela expectativa que a pessoa tem. Eu acho que essa visão é importante, por quê? Para uma tentativa de conciliação antes de entrar na esfera judicial, não é? Com certeza. Que a pessoa não vai ingenuamente ao Poder Judiciário em busca de algo que está, na verdade, dentro da concepção dela. Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Isso é importante. Eu já consegui fazer concretamente muitos acordos a partir dessa explicação, não é? Então, e como se diz aí, gente, justiça é a divina. A nossa é uma tentativa extraordinária, nós estamos evoluindo muito, os tribunais são competentes para julgar, mas a verdade é que existem essas variações que são parte inerente do processo de julgamento, não é isso?
Bom, doutor Rafael, essa dificuldade de verificação daquilo que é justo em relação à experiência pessoal de cada um, o que o senhor poderia falar sobre isso e como regular isso no meio social? Bom, como nós falamos, né, cada pessoa muitas vezes tem uma ideia do que efetivamente é justo. Essa ideia muitas vezes ela se traduz naquela percepção antiga de justo é aquilo que se pauta pela atribuição às pessoas do que efetivamente elas merecem, né? A mim é atribuído o que a mim é devido, ou eu recebo o que eu mereço, por isso estamos aí atingindo o que seria a ideia de justiça. Só que isso muda, como nós conversamos aqui, isso muda de uma pessoa para outra em razão dos horizontes históricos de sentido a partir dos quais as pessoas elas leem o mundo, né? Cada um tem a sua própria história, as suas próprias experiências, as suas próprias vivências, os seus próprios traumas, e as pessoas vão se pautar por esse horizonte histórico, elas vão conseguir enxergar o mundo de dada forma, e essa forma ela é diferente. Vamos dar um exemplo prático. Bom, um exemplo prático que envolve muitas vezes o direito, né? E muitas vezes a própria disputa das pessoas em torno do que é justo está até mesmo com o direito já colocado, não é nem com a interpretação judicial, com a própria lei. Então, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal está lá escrito que é crime matar alguém e a pena combinada é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. É o homicídio simples, não há nenhuma variável que o qualifique. Algumas pessoas vão me dizer que apesar de esse ser o direito, ou seja, o juiz pode estabelecer no processo penal uma pena entre 6 e 20 anos, mas ele não pode estabelecer uma pena maior que 20 anos, por exemplo. Algumas pessoas, dependendo do caso, vão entender que isso é injusto. Mas não, o crime que foi cometido, ele é de tal gravidade que ele mereceria uma resposta do direito além de uma reclusão de 20 anos. Ou então nós podemos transpor a mesma discussão mais ou menos para a Constituição, porque está lá no artigo 5º, inciso 47, que não é possível, não é permitida a pena de morte no Brasil. A pena de morte, existe uma hipótese de cabimento em caso de guerra declarada, mas estando em paz, não é possível que se aplique pena de morte. Então, mesmo que o juiz, ele no íntimo queira, ele não pode, aplicando o direito, condenar uma pessoa à morte no processo penal. E aí o leitor, o observador externo, muitas vezes enxerga que isso é injusto, porque o crime que a pessoa cometeu é um crime que mereceria uma resposta, a depender do caso, mais gravosa do que aquela que o próprio direito permite. Existe uma disputa muito grande entre o que é justo e o que é injusto. Essa disputa se traduz no direito porque o direito ele também está se transformando. Ele é dinâmico, o poder legislativo muda as leis, o poder judiciário reinterpreta as leis que já foram produzidas. E muitas vezes na mudança de entendimento social do que é justo ou não, os poderes, as instituições vão se adequando a essa ideia de justiça. Vamos falar mais sobre o direito, mas no próximo bloco. Fique conosco. Já, já.